A gente tem alguns highlights aí para pensar na doença do refluxo, né? Agora, algo que eu acho que é até um pouco polêmico, né? Porque isso foi mudando muito ao longo do tempo, é a questão do seguinte: qual exame complementar de fato é indicado para a gente investigar a doença do refluxo, né? Esses exames complementares. O que pedir, né? Pois é, aí depende muito. Qual é o exame? Ultrassom, pH-metria, enfim. Bom, vamos lá. Que fique claro que nenhum deles... Raio-X, seriografia. Então, né? Nenhum deles é padrão ouro para fazer diagnóstico de doença do refluxo até o momento. Mas tem uns que ajudam mais que outros. Certo. Então, se a gente for começar a listar aqui, ultrassom. Ultrassom, ele é muito operador dependente. Sim, totalmente. Então, não é um exame que tem pouca sensibilidade e especificidade, a gente quase nunca pede. Não pede. A seriografia. A seriografia, que é o raio-x contrastado, ele é muito bom para ver a anatomia do trato gastrointestinal. Então, ver se tem alguma malformação. Então, se você está desconfiado de uma formação, talvez seja um ótimo exame. Então, exatamente. Então, depende do que você quer ver, ele é um ótimo exame, tá? Para ver se tem hérnia, sei lá. Sim. Aí tem a cintilografia, que nós gastro não pedimos nunca, mas os pneumos adoram pedir. É o exame do pneumo. Se tem absorção pulmonar. Para ver se tem aspiração pulmonar. Isso. Mas para nós, gastro, não resolve muita coisa. A cintilografia ela é boa para ver o tempo de esvaziamento gástrico. Certo. Tá, é legal. Mas você já viu como é que é feita a cintilografia? A criança toma E fica deitadona. É claro que vai ter 1 milhão de episódios de refluxo. Então, para ver refluxo, não vai mudar nada na nossa vida. O que eles querem ver é se tem aspiração pulmonar. Né? Aí, tudo a gente bem. fazia muito lá no hospital, mas aí não tem mais cintilografia, a gente parou de pedir, né? Que bom, que ótimo. Acho muito bom. Mas a gente pedia para outras coisas também, para doença renal, a gente pedia muito, né? Mas é importante. Infelizmente o serviço fechou. É uma pena. Mas enfim, vamos aos exames. Bom, continuando aqui nos exames. Aí a gente vem para endoscopia. Boa. Esse é muito bom. É? Esse é maravilhoso para ver se já tem alguma complicação da doença do refluxo. Mas ele não me faz... Exatamente. Uma esofagite, alguma úlcera, ou um diagnóstico diferencial importante, que é a esofagite eosinofílica, né? Agora, faz diagnóstico de refluxo? Né? Com biópsia, exatamente. Sim. Existem as alterações da esofagite eosinofílica que a gente vê pela endoscopia, então estrias longitudinais, pontos brancos. E mais a biópsia. Mais a biópsia, que tem que mostrar mais. Faria o diagnóstico diferencial com a PLV, né? Com a PLV e com a própria doença do refluxo, porque às vezes os sintomas são muito semelhantes na criança maior, né? Certo. E aí, na biópsia da criança com esofagite eosinofílica, tem que ter 15 ou mais eosinófilos por campo de grande aumento para falar que, né, que tem. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar também. Só que existem crianças que têm a doença do refluxo, mas não tem nenhuma lesão esofágica, não tem nenhuma lesão que você encontra na endoscopia. Então, a endoscopia também não é um exame que diagnostica a doença do refluxo. Então, ela vê as complicações. Ainda não chegamos no melhor exame. É certo. Depois a gente tem a pH-metria de 24 horas, que é aquela onde coloca um catéter, né, uma sonda que tem um sensor de pH e fica durante 24 horas localizado aqui no terço distal do esôfago, isso mesmo. E aí você consegue correlacionar, se a criança chorou, aperta o botão, vê se teve, né, depois você coloca do software no computador para ver se tem presença de refluxo ácido quando a criança teve sintomas. Perfeito. Só que qual que é o grande problema da pH-metria? Ela não pega refluxos não ácidos ou fracamente ácidos. Certo. E como eu já falei algumas vezes aqui, o refluxo no lactente é não ácido, o principal. E aí veio o último exame da noite, que é a impedância-pH-metria de 24 horas. Esse é o que mais se aproxima do padrão ouro, mas ainda assim tem as suas limitações. Então, nesse exame, você consegue ver refluxo ácido, fracamente ácido e não ácido. É impedância pH-metria. É uma soma ao exame da pH-metria. É uma pH-metria. soma. É a pH-metria somada à impedância-metria. Então, a gente tem, além da avaliação de pH, e eu consigo detectar os refluxos não ácidos e fracamente ácidos, eu consigo detectar da onde está como é que está saindo ali, se é gás, se é líquido, se é sólido, se está descendo, se está subindo. Então esse é um exame muito mais completo, né? Que é o que mais se aproxima do padrão ouro. Eu nunca vi esse exame, só o de pH-metria, mas eu já li, né? Impedância, pH-metria, não sei nem... Faz exatamente da mesma forma? Da mesma forma. A gente tem lá na sonda. Santa Casa. A sonda é um pouco mais grossa só. Então, às vezes, fica um pouquinho mais difícil no narizinho do lactente. E você tem um monitor que vai... O aparelhinho é desse tamanho. Ah, é pequeno. É pequenininho.
aparelhinho. Ele fica grudado na criança, a gente tem que colocar um eletrodo na barriga da criança, fica com ela grudado. A criança tem que ficar 24 horas no hospital, isso que é um saco, né? Sim. E aí depois você retira o software e coloca na... E aí você vê Conecta. tanto a variação de pH como variação de fluxo, de fluido, né? Qual que é o tipo de fluido que passou, se subiu, se desceu. Então é muito... E é claro, o pH, né? As variações. Sim, então é um exame muito mais completo. É muito mais difícil de ler também. Esse exame precisa que você descreva o que está acontecendo com a criança naquele momento ou não tem nada a ver? A mãe aperta um botão. Então no aparelhinho tem... o garfinho, que é quando a criança foi comer. Tem uma caminha, que é quando a criança deitou. Ou seja, você bota o que está acontecendo com a criança ali, pra gente sem muitos detalhes, mas Isso. só comeu, deitou. Exatamente. Okay. Chorou, aí tem um raiozinho de dor. Então, hoje em dia, o melhor exame... seria esse. Mas ainda não tem padrão ouro. pH-metria com impedanciometria, mas tem que ser feito em 24 horas ou poderia ser um período menor? 24. Porque a pH-metria tem aquela história de fazer de 6 horas. Mas a correta é de 24. Não, é 24. O certo são 24 horas. Beleza. Vamos lá. Tô tentando ajudar as crianças a ficarem internadas. É muito ruim, eu sei. Tem como fazer em casa? Tem em crianças maiores. Em lactente não dá. Em lactente não dá. Na lactente é bem difícil. Mas em crianças maiores, tem. Tanto que os adultos fazem em casa. Né? Mas você tem que ter uma grande responsabilidade com aquele aparelho. Já que você entrou nessa seara, para os adolescentes, pensando em pediatria, a gente tem a mesma sequência de exames ou não? Tudo funciona? Não, a gente está falando aqui dos adolescentes. Nas crianças maiores... Como a doença fica muito mais próxima da doença do adulto, talvez você não precisasse fazer uma impedância pH. Você poderia só se ficar feliz com pH-metria. É muito mais difícil você ter malformação numa criança grande. Sem dúvida. Então talvez a seriografia dispensa. A endoscopia é importante. A endoscopia fica muito mais importante aqui. Tanto que ela é o primeiro exame complementar que a gente acaba fazendo nas crianças maiores. Certo. Né? Mas tem também um momento. Você nunca vai fazer como primeira... chegou, tô com queixa de refluxo. Vamos fazer então o exame. Não. Certo. Pelos guidelines, a primeira coisa que você faz é tentar iniciar um tratamento. Antes de sair para exames complementares. Tá certo. Antes, primeiro, tipo uma prova terapêutica. Isso. Uma prova terapêutica. Esse é o primeiro prova terapêutico, depois a gente vai para os exames complementares, se não responder. Beleza.